Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 no YouTube. @Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram. Facebook.com/Paulo Maciel da rádio. E temos ainda o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Vamos à liturgia neste vídeo do dia 21 de outubro de 2025, terça-feira, dentro da 29ª semana do Tempo Comum, no ano litúrgico C, cuja cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando com esse lenço no pescoço e o óculos para memorizar aí na cabeça de vocês a cor desse dia. A primeira leitura é a leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 12, 15b, 17 a 19, 20b a 21. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Porém, onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Enfim, como o pecado tem reinado pela morte, que a graça reine pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Salmo responsorial, é o 39 na Bíblia Vulgata, ou 40, se for na Bíblia de Jerusalém. Versículos 7º ao 8º A, 8º B ao 9º, 10º, 17, refrão, 8º A e 9º A. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Repetindo. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, vossos ouvidos, retificando. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse, eis que venho. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sobre mim está escrito no livro, com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração a vossa lei. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Mas se alegre em vós, retificando, mas se alegre e em vós rejubile todo ser que vos busca, Senhor. Digam sempre, é grande o Senhor, os que buscam em vós seu auxílio. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Repitamos, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Vamos aclamar o Santo Evangelho agora e depois proclamá-lo. E depois tem a reflexão.
O evangelho de hoje é escrito por São Lucas, capítulo 12, versículos do 35 ao 38. Aleluia, 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 aleluia. Vigiai e orai para ficardes de pé ante o Filho do Homem. Para ficardes de pé ante o Filho do Homem. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e, passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão, à explicação deste evangelho. Lucas capítulo 12, versículos do 35 ao 38. Quem espera no Senhor alcança a paz, segundo o livro Deus Conosco. O próprio Senhor servirá aqueles que nele esperam. Ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e, passando, servirá. Mas se nosso coração procura outras seguranças, não andaremos no caminho de Cristo, nem alcançaremos a verdadeira liberdade nele. A vigilância é uma necessidade, pois senão andaremos no caminho da autossuficiência e não na obediência ao Senhor. Jesus insiste que devemos estar sempre atentos e vigilantes. São várias as vindas do patrão. Temos que estar atentos para não sermos tomados de surpresa e dar passos errados na vida. Não podemos perder as oportunidades que Deus nos concede de fazer o bem ou de melhorar. Menos ainda, podemos estar despreparados para o momento final da nossa vida, quando tudo se decide para o bem ou para o mal. A proposta de Cristo para toda a humanidade é a da misericórdia e de seu amor salvífico, que ele nos encontre em seu amor. Que Jesus nos encontre sem pecado mortal no dia em que ele voltar e no dia em que nós morrermos também. Vamos agora à reflexão do livro Palavra e Vida, Lucas 12, versículos do 35 ao 38. Quando éramos pequeninos, nos falavam a respeito do temor de Deus. Precisávamos temer a Deus como um pai que nos pode castigar. Mas as parábolas dizem outras coisas algumas vezes. Bem, na parábola de hoje, o fiel é convidado. Aliás, na parábola de hoje, convida-se os empregados a estarem preparados, não porque, em caso contrário, virá o castigo, mas sim porque o Senhor os fará sentar à mesa e os servirá. Desde quando os patrões servem seus criados? Essa é a mensagem que nos quer lançar Jesus. É possível que pensemos que somos empregados e que vivemos no medo, mas na realidade somos filhos, e o Pai, em lugar de castigar, nos sentará à mesa do reino. Se nós o aceitarmos, se nós formos batizados, se nós acreditarmos em Jesus como Deus,
se nós nos arrependermos dos nossos pecados. Vamos agora aos santos do dia, porque eles se arrependeram dos pecados e se tornaram santo. Santo do dia 21 de outubro, São Malco, monge, foi do século IV. Não é o Malco lá do tempo de Jesus, não. É do século IV esse Malco aqui, foi um monge. Monge de um convento de Marônia, perto de Antioquia, na atual Turquia. Sua vida foi narrada por São Jerônimo, autor da Vulgata, tradutor da Vulgata, a Bíblia em latim, proveniente dos escritos de Jerusalém e também do grego. Santa do dia 21 de outubro é Santa Úrsula e também suas companheiras, virgens e mártires. Elas são do século IV, sofreram martírio perto de Colônia, na Alemanha. Santo do dia 21 de outubro, Santo Hilarion de Gaza, abade, morreu mais ou menos no ano 371. Seguindo os passos de Santo Antão, foi exemplo de vida eremítica na região de Gaza, faleceu em Chipre aos 80 anos. Santo do dia 21 de outubro, São Viator, leitor, olha aí, eu sou leitor litúrgico da igreja aqui em Colatina, na catedral. Foi discípulo e ministro de São Justo, bispo de Lyon. Seguiu-o ao Egito para entregar-se à vida de solidão e penitência no deserto. Vamos clamar pela intercessão dele. São Viator, que está junto a Deus, rogai por mim, rogai por nós, junto a Jesus Cristo. Santo do dia 21 de outubro, São Pedro Yu Tai Shou, foi mártir, morreu em 1839. Tendo sido preso quando tinha apenas 13 anos de idade, exortava seus companheiros de cativeiro a suportar os suplícios. Foi morto em Seul, na Coreia, na Ásia, por estrangulamento após ser cruelmente flagelado. Santa do dia 21 de outubro é Santa Laura de Santa Catarina de Sena, Montoya e Upeg. Foi virgem, morreu em 1949. Foi fundadora da congregação das Irmãs Missionárias de Santa Maria Madalena, das Irmãs Missionárias de Maria Madalena e Santa Catarina de Sena. Foi a primeira colombiana elevada à honra dos altares, canonizada. Laura nasceu na cidade de Jericó, na Colômbia, em 26 de maio de 1874. Ela foi batizada, olha só, apenas 4 horas após o nascimento, por desejo da mãe, Dolores. Seu pai, João da Cruz Montoya, era médico e também comerciante. Ele morreu quando ela tinha apenas 2 anos de idade, numa das guerras civis da época. Todos os dias a família Montoya reunia-se para rezar o Santo Rosário, incluindo sempre, entre outras intenções, por um tal de Clímaco Uribe, que a menina julgava tratar-se de um membro da família. Na verdade, era o assassino de seu pai. A mãe ensinava que a criança devia amá-lo, pois o cristão deve amar os inimigos, pois eles nos aproximam de Deus, fazendo-nos sofrer. Com a morte do pai foram confiscados todos os bens da família, deixando a viúva com 3 filhos em dificuldades. Laura foi maltratada por muitas pessoas, de quem esperava carinho. Aos 10 anos de idade, ela conheceu na cidade de Dom Matias, para onde a família se mudara após a morte do pai, 2 jovens que marcaram profundamente sua vida, Úrsula Barreira e Dolores Restrepo. Escreveria ela mais tarde que nas 2 jovens modelares via um reflexo da sua vocação. Em 1887, 6 anos após a sua primeira comunhão, Jesus concedeu-lhe uma grande graça para fortalecer sua fé na Eucaristia. Ela adquiriu o hábito de toda manhã oferecer a Deus os trabalhos do dia e de renovar sempre esse oferecimento. Não perdia uma oportunidade de comungar e gostava de permanecer diante do sacrário. Superando dificuldades, recebeu em 1893 o diploma de professora de 1º e 2º graus. Em janeiro do ano seguinte, fez sua estreia no magistério na Escola Municipal de Amalfi, onde pôde dar vazão à sua sede por almas. Numerosas moças da melhor sociedade local passaram a comungar com frequência e a defender a fé.
uma noiva resolveu desistir de casar-se, alegando vocação religiosa, e a culpa recaiu toda sobre Laura, que sofreu inúmeras calúnias. 2 colégios liderados pela santa foram fechados por incompreensões de dentro e fora da igreja. Em 5 de maio de 1914, Laura foi com outras 4 missionárias, entre as quais sua mãe, já com 72 anos de idade, evangelizar os indígenas em Medellín. Era o passo decisivo para nascer uma nova instituição religiosa que depois receberia a aprovação diocesana com o nome de Congregação de Missionárias de Maria Imaculada e Santa Catarina de Sena. No momento de sua morte, em 21 de outubro de 1949, havia 90 casas em 3 países e 467 religiosas. Hoje, as missionárias estão presentes em 19 países. Santa Laura de Santa Catarina de Sena, rogai por mim, rogai por nós junto a Deus. Bem-aventurado no dia 21 de outubro é o beato Pedro Capucci. Foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Morreu em 1445. Foi um insigne pregador italiano da ordem dominicana. Aconselhava a assídua meditação sobre a morte como meio eficaz de evitar os pecados. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 respostas, acate. Afinal de contas, você está lidando com o Criador do universo, o Criador de tudo, nosso Criador, que é onisciente, onipotente, onipresente. Até a mãe ou o pai aqui na Terra dá um não para o filho, quando vê que é o melhor. Imagine Deus que sabe tudo, que nos criou. Imagine Ele que é o Todo-Poderoso. E agora eu clamo do aramaico, o dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Um dia Ele voltará na glória, como está aqui, olha. Ele voltará em sua glória para nos levar a fim de que vivamos com Ele para sempre. Teremos o corpo semelhante ao dele, quando ressuscitou. Para isso, para vivermos por todos sempre, por todos os séculos dos séculos, com Deus, numa alegria infinita, temos que ser batizados, nos arrepender dos nossos pecados e acreditar em Jesus como Deus, como de fato Ele é no mistério da Santíssima Trindade. Tem o Pai Criador, o Filho Jesus Cristo, nosso Redentor, e o Espírito Santo, nosso Santificador. Algo que não devemos querer decifrar. Criatura não decifra o Criador. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, com São João Paulo II, com Santa Madre Paulina, com Maria Santíssima, com São Paulo, apóstolo, com São Pedro, com Santa Madre Teresa de Calcutá, com São Frei Galvão. Estaremos lá. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. @Paulo Roberto Maciel 6/ repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Perdão, Senhor, pelos meus pecados. Perdoe-me sempre. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém.